Aleluias. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 21. Aleluias. Como Deus é maravilhoso, como Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Se achou, diga amém. Aleluia. Diz assim as Sagradas Escrituras. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que se vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Deus eterno, Pai glorioso, nesta noite, Senhor, a Tua igreja se reúne para Te prestar culto, para adorar o Teu nome, para buscar a Tua face, para receber de Ti uma palavra de direção, receber de Ti uma palavra, Senhor, que mude as nossas vidas. Deus, no nome de Jesus, Senhor, ministra aos nossos corações. Usa-nos, Senhor, apesar da nossa pequenez. Fala, Senhor, com poder e glória, para a glória do Teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Você pode tomar o teu lugar. O capítulo 14, ele começa nos dando uma informação muito importante. Ele começa dizendo que naquele tempo de Herodes, o tetrarca, ele mandou que se executasse João Batista. João Batista, aquele que é anunciado por Deus, que vai abrir o caminho do Senhor, o precursor, aquele que vem na frente, preparando o caminho para que o Messias viesse. João Batista cumpriu o seu propósito. Ele anunciou a chegada do reino. Ele batizou o Messias. Ele cumpriu o propósito dele. Então, João Batista, ele veio para uma missão e ele cumpriu a missão dele. E de repente, esse rei, esse imperador, esse monarca, manda que se degole João Batista, que corte a cabeça de João Batista. Ele foi sentenciado à morte. João Batista vai então uma cabeça para um lado e o corpo por outro. Os discípulos vão lá, recolhem o corpo de João Batista, vão sepultar o corpo do seu líder, do seu mentor, do seu discipulador. E depois de sepultar João Batista, os discípulos vão até Jesus e contam para ele: Senhor, João Batista acabou de morrer. O tetrarca mandou decapitá-lo. Nós já sepultamos João. E recebendo essa notícia, imagina o coração de Jesus ao saber do que acontece com João. Mas concomitantemente, simultaneamente, acontece um outro episódio. Os discípulos estão voltando de uma empreitada, estão voltando de uma missão. São 2 informações diferentes. Uns vêm dizer que João morreu e foi sepultado,
e um outro grupo de discípulos estão chegando para dizer: Senhor, foi tremendo o que nós fizemos no teu nome, nós estamos cumprindo o nosso propósito. Mas os discípulos vêm cansados, eles vêm exaustos, fadigados por causa do trabalho. E aí nós chegamos no texto do versículo 13, porque é aqui que acontece o texto que nós acabamos de ler. E Jesus ouvindo isso o quê? Ouvindo a respeito da morte de João Batista e ouvindo a respeito daquilo que os seus discípulos estiveram realizando no campo missionário. Quando ele ouve isso, ele retira-se dali num barco para um lugar deserto. Ele olha para os discípulos e, penso eu aqui, né? Nossa, Pedro, como é que você está quebrado, cara? Você está moído, hein? Você está moído. Você está, visivelmente, você está cansado. Então Jesus pega todos os seus discípulos, sabendo do cansaço físico, mental e espiritual dos seus discípulos, no plural. Ele pega os discípulos, joga no barco e fala: vamos atravessar o lago de Genezaré. Vamos para um lugar deserto. Nós precisamos tirar umas férias, precisamos descansar um pouco. Vocês precisam de descanso, precisam refazer as suas forças, as suas energias. E Jesus entra no barco com os seus discípulos e eles estão atravessando. Quando eles acabam de atravessar, talvez cerca de 7 quilômetros de travessia, Jesus está pensando em descansar com os discípulos. E os discípulos, creio eu, que estão gostando da ideia. Uau, finalmente vamos ter um tempo só com Jesus, né? Vamos poder bater um papo com Ele, conversar, tirar dúvidas. Uau, que maravilha. Ai, graças a Deus. Ô, João, estava precisando, hein? Ô, nem me fala. Graças a Deus. Demorou, mas chegou. E o texto diz que quando eles chegam na praia, que Jesus desce do barco, que ele olha, a multidão contornou o lago. E a multidão veio até onde Jesus estava. Mas o texto diz que eram uma multidão que vinha de cidades diferentes. Ó, o plural, são cidades, cada um do seu jeito, com a sua cultura, com o seu conhecimento, com a sua realidade. Eles vão correndo. Eu imagino pais correndo com filhos no colo, porque queriam que a filha fosse curada, carregando de repente a esposa numa padiola para que ela fosse livre daquela enfermidade. A multidão faz um esforço absurdo para poder conseguir chegar onde Jesus está. Eles não sabem de fato aonde Jesus vai pernoitar, aonde ele vai ficar, mas estão acompanhando Jesus com os olhos e estão indo atrás. Quando ele chega lá, que ele bota o pé, ele vê a multidão. Às vezes não é assim, a gente vai passear, vai tirar umas férias, e aí quando a gente pensa que vai descansar, está o marido inventando um trabalho. Às vezes eu vou para alguns lugares para tirar umas férias, para descansar, e chego lá, um amigo descobre que eu estou na cidade. Ô cara, tu nem falou nada? Vem pregar aqui para mim hoje. Eu falo: cara, eu vou ter que convencer lá em casa. Eu vou ter que convencer de vir para passear. Viemos passear, tá? Viemos descansar. Viemos descansar. Esses dias eu estava com o pastor Carlos Pedro, que veio para cá, pregou aqui no domingo. Ele veio para descansar e veio para passear. Aí o amigo, o pastor Gesiel, liga: não, tu está aqui, tu está na cidade descansando, você vai vir pregar na minha igreja. Aí a esposa: meu Deus do céu, se a gente for para outro país, será que a gente consegue encontrar alguém conhecido? Para a gente poder descansar de verdade? Imagina a frustração dos discípulos. Mas você olha para o texto e você fala assim, ó: e Jesus saindo, viu uma grande multidão. Os discípulos do barco, de repente estão batendo na testa, né? Isso que me faltava. Olham para Jesus tipo assim: e aí? Manda o povo vazar. Diz para o povo que já deu por hoje. Já deu, precisa descansar. Mas aí acontece algo agora que mexe com o meu coração, que me anima, irmãos, a acordar todos os dias pela manhã. Porque o texto diz que quando Jesus vê a grande multidão, ele não se decepciona,
mas ele é movido, ele é possuído por uma íntima compaixão pela multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, os discípulos, achamos que o teu clamor incomoda o mestre. Lembra de Bartimeu? Oh, cala aí, rapaz. Não incomodes mais o mestre. Não incomodes mais o mestre. Para nós, estão só incomodando Jesus. Mas para Jesus, o coração dele se parte quando ouve a tua voz. Quando você começa a colocar para Jesus as suas necessidades, isso mexe nas entranhas de Jesus, mexe no profundo dele. Ele é tocado nas suas vísceras pelo teu clamor e pela tua necessidade. Eu preciso incentivar você nesta noite a entender que Deus mandou Jesus para sentir as nossas dores e Ele te compreende perfeitamente. Ele olha para você e Ele não desfaz das tuas lágrimas, Ele não desdenha do teu sofrimento, dizendo: isso não é nada. Ele não diz: para de chorar, engole esse choro, isso não é nada. Não, Ele entende as tuas lágrimas e entende as razões dela. Às vezes a gente comenta com alguém e fala: ah, cara, esse teu problema não é nada, o meu problema é maior do que o teu. E em certo sentido, até tem razão, porque a gente sempre vai encontrar alguém com problemas maiores e piores do que o nosso. Mas são problemas. O meu problema, as lutas que eu tenho, certamente não são iguais às lutas que você tem. E as lutas que você tem não são iguais às do irmão que está ao teu redor. Mas ainda assim, é uma luta. Ainda assim é um problema. Ainda assim é uma batalha que te faz chorar, que te angustia, que te tira a perspectiva da vida, que te tira o norte. E às vezes é uma notícia de uma enfermidade que você não sabe para onde ir. Você fala: meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos, vou deixar marido, vou deixar a esposa. Alguém ouve aquilo e fala assim: não, mas espera aí, eu conheço alguém que também teve e foi curado. Meu Deus, eu não sou fulano. Eu não sou fulano. Não tenho a mesma natureza que ele, a mesma estrutura psicológica, emocional, física que ele. Então notícias como essa não vão amenizar a minha dor. Mas o texto diz que Jesus foi possuído de uma íntima compaixão para com ela. Se o texto parasse aqui, talvez alguém dissesse: ah, pastor, isso também a gente sente. Quando olhamos para alguém com uma deficiência, com uma dificuldade, a gente sente dó do fulano, a gente se compadece dele. Mas eu não posso fazer nada, é mais forte que eu não tenho recursos para ajudar. Mas isso não acontece com Jesus, porque o texto diz que Ele curou os seus enfermos. As multidões fizeram sacrifício de ir até Jesus. E quando chegaram até Jesus, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua luta, voltaram para casa sem as ter mais. Porque o texto diz que Jesus curou os seus enfermos. Eu preciso dizer para você nesta noite que a sua expectativa no Senhor não será frustrada. O teu sacrifício, que sacrifício, pastor? O teu culto é um sacrifício racional. O nosso culto é um sacrifício racional. É você abrir mão de casa, sair nessa chuva que caiu. E eu sei que algumas pessoas ficaram até ilhadas. E para sair de casa foi difícil. Mas você pensou: vale a pena o sacrifício para estar na casa do Senhor. Eu quero dizer para você com toda a ousadia desta noite: não é em vão que você veio na casa do Senhor nesta noite. Não vai passar por desapercebido a sua presença diante do Senhor. Ele vai considerar a tua estadia aqui agora. Jesus olha para a multidão
e Ele cura elas de forma individual. Jesus podia simplesmente falar assim: olha, estão todos curados, e estariam todos curados. Mas a palavra aqui, ela sugere algo diferente. O texto aqui diz que Ele curou os seus enfermos. Ele não curou por atacado, não. É como que Jesus fosse em um a um e falasse: conta para mim onde é que está doendo, Fábio. Conta para mim onde é a sua dor. Conta para mim onde é que está afligindo a tua alma. O que é que está te incomodando, filho? E Jesus foi então curando um a um, de forma individual, de forma personalizada. Coloca a mão no peito aí e diga assim: ó, a minha vez chegou. Porque é hoje que o Senhor tem um encontro contigo. Deus poderia muito bem fazer algo por atacado e curar todos de uma só vez, mas Ele tem prazer em sentar com você e ouvir da sua boca aquilo que você deseja, aquilo que você precisa que Ele faça por você. Às vezes a gente senta com um amigo e a gente conta a nossa dor, talvez como um desabafo, né? Talvez como um desabafo, ou talvez para mostrar como eu estou sofrendo, para ver se Ele tem pena de mim, né? Mas quando nós fazemos isso com Jesus, a coisa é totalmente diferente. O versículo 15 diz assim: e sendo chegada a tarde. Você sabia que o judeu, ele não conta o dia, a mudança do dia, como nós contamos. Agora, no final do ano, vamos romper o ano aqui na igreja. Se você não for viajar, por favor, não vá para outro lugar. Venha romper o ano, mudar de ano na presença do Senhor. Amém? Quando dá, nós ficamos na expectativa da 0 hora, 11h58, 11h59. E aí quando dá meia-noite, a gente fala para o próximo, né? Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Porque o calendário muda a partir das 0 hora. Para o judeu não. Para o judeu o dia começa quando a primeira estrela surge no céu. A primeira estrela surgiu, já é o outro dia, já é a noite. Às 18 horas, eles mudam o horário, mudam o dia. Tanto que o sábado, para eles não começa no sábado. Começa no final da sexta-feira, no início da noite da sexta-feira. Aí já é o Shabat, é o sábado para o judeu. Se você pegar esse texto para estudar, quando Mateus diz que a chegada à tarde, sendo chegada à tarde, ainda não é noite, provavelmente umas 3 da tarde. Mateus olha e está dizendo assim: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. O que os discípulos estão dizendo é: acabou, o dia já acabou, perderam, não há nada que se possa fazer mais. Estamos no final do dia, no final de um ciclo, no final de um tempo. Talvez você olhe para o teu relógio agora e você diga: já estamos dia 5 de dezembro, já perdemos o ano. 2021 já se foi. Hoje eu vinha no carro, não sei se foi minha esposa que falou, foi ontem, ela falou: meu Deus, já estamos em dezembro. Já estamos em dezembro. E aí alguém pensa assim: não vou conseguir mudar o faturamento da empresa. Não dá para mudar, porque eu cheguei no final de um tempo, no final de um ciclo. É esse entendimento que os discípulos têm. Já chegamos no final da tarde, já vai anoitecer e não há nada para se fazer, porque o lugar é deserto. O lugar é deserto, eles estão dizendo: não tem recursos aonde nós estamos. Além de já ser tarde, estamos chegando no final do ano, também não tem recurso. Eu não tenho renda, eu não tenho dinheiro para comprar casa, eu não tenho dinheiro para dar entrada no imóvel, eu não posso fazer nada porque chegou o final do ano e eu não tenho nada, não tenho recurso, é deserto. Era o que você estava pensando, era o que os discípulos estavam pensando.
a hora já é avançada. Despede a multidão. Ele está dizendo, diga para a multidão que as chances dela se acabaram. De repente tem alguém dizendo para você, as suas oportunidades acabaram. De repente tem alguém dizendo para você, a tua chance acabou, porque agora não há nada mais a ser feito. Se tivesse vindo antes, no começo da doença, ainda teria chance para que você fosse tratada e curada. Mas agora não tem mais o que fazer. Ainda bem que tem Jesus ali com os discípulos. Ainda bem que tem Jesus aqui conosco para dizer, eu sou o Deus da vida de vocês. E operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Despede a multidão, porque a oportunidade dela já se foi. Oh, aleluia. Eles sugerem que os discípulos saiam, que o povo saia, e cada um cuide de si, que cada um dê seu jeito para o seu problema. Diferente do que Jesus quer dizer para mim e para você nesta noite, diferente do que Jesus disse para aquele povo naquela noite. Eu tenho alguém que peleja por mim. Você tem alguém que peleja por você, meu irmão. Você não caminha sozinho, você não está sozinho nessa estrada. Você tem um Deus que peleja as tuas guerras, que luta as tuas batalhas. Você não precisa acreditar nesta mentira deslavada, que o tempo acabou, que a oportunidade chegou no final e que o ano já se perdeu. Não! Creia ainda que Deus pode, deseja e quer e vai fazer algo tremendo na sua vida ainda esse ano. Ainda esse ano. São 5.000 pessoas, pastor, sem contar mulheres e crianças. Seguramente tinha mais de 15.000 pessoas. Seguramente. Há alguns que dizem que tinha cerca de 25.000 pessoas. Mas seguramente 15.000 pessoas haviam ali. Antônio Carlos, tem alguém de Antônio Carlos aqui? Que mora em Antônio Carlos? Tem alguém aqui hoje de Antônio Carlos? Tem? Não? Antônio Carlos tem 6.000 habitantes. 6.000. Se essas 5.000 pessoas fossem para Antônio Carlos, não teria comida para todo mundo. Primeiro que não tem restaurante para todo mundo. O povo ia passar fome. Então a decisão, a escolha, a orientação que os discípulos estão dando não é a melhor, não é a mais cabível. Eles não vão conseguir 5.000 pessoas chegar numa aldeia é um grupinho pequeno. Eles não vão conseguir comprar comida. Por várias vezes eu fui cobrir evento pela empresa lá em Balneário Camboriú, lá em Camboriú, nos Gideões. E chegava dias que você chegava num botequim e você falava, tem uma Coca-Cola aí? Não tem, cara. Água mineral com gás, tem? Não, acabou tudo. Tu tem um grapete, algum refrigerante? Cara, não tem. Esses crentes aqui compraram tudo. A cidade ficou sem refrigerante, ficou sem água mineral. É tanta gente, é tanto. Alguém que já foi em Balneário Camboriú no evento dos Gideões? Não é isso? Não é isso? Você quer comer alguma coisa? Não tem, porque já acabou. E quando é que chega? Talvez amanhã, no caminhão de amanhã, talvez chegue. E olha que tem uma estrutura, eles se preparam para aquele evento. Então, a resposta, a estratégia que os discípulos arrumaram, não foi boa. Não foi boa. Jesus olha para eles e fala assim, não é necessário que eles vão embora, que eles saiam daqui. Dá-lhes voz de comer. Imagina a confusão na cabeça dos discípulos. Como é que é, Jesus? Não, eles não precisam ir embora, não. Como assim não? Vocês mesmos vão dar de comer para eles. Como assim? Jesus, o lugar é deserto, ó. Não tem uma aldeia por aqui. Aí, deixa eu abrir um parênteses aqui. Imagina Jesus perguntando, vocês não disseram que é para eles ir procurar aldeia? Se não tem aldeia por aqui, como é que eu vou? Vocês mesmos vão dar de comer para esse povo.
Aí você pega João, o Evangelho, porque este milagre de Jesus, ele é o único que é contado por todos os evangelistas. É o único milagre que você vai ler nos 4 evangelhos. É o único, dada a importância deste evento, deste milagre. Então lá no Evangelho de João, Filipe, ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, 200 denários não vai ser suficiente para poder alimentar esse povo. Os discípulos tinham uma reserva de 200 denários. Cada denário equivalia a um dia de salário de um agricultor. Então os discípulos têm reserva para 8 meses. 8 meses. Mas ele está dizendo: o que nós temos aqui no cofre não vai atender a necessidade do povo, não vai conseguir comprar pão para tanta gente. E se a gente pegar esse dinheiro, não tem padaria agora aqui que consiga entregar esse pão. Mas Jesus continua dizendo: dá-lhes voz de comer. Mas, cara, alguém tem pão aí? Alguém tem pão aí? E de repente um garotinho lá no meio da multidão: eu tenho. Traz esse garoto aqui. O que você tem aí, Guri? Eu tenho aqui 5 pãezinhos e eu tenho 2 peixinhos. Tá, vem cá, pega o menino pelo braço. Jesus, tem aqui, ó, o que a gente conseguiu aqui foi 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Me dá. Imagina os discípulos: uau, Jesus agora está tomando até lanche de criança. Jesus está tomando o lanche da criancinha. Que covardia. Aí os discípulos: cara, não vou ficar nem aqui para não passar essa vergonha, deixa eu sair de perto. Jesus pega o pão, pega o peixe. Mas os discípulos falam assim: nós não temos. Quem disse que o pão e o peixe eram do discípulo? Olha, ele se apropriando de algo que não era dele. Nós. Ele tinha razão. O menino. Os discípulos já tomaram o pão do garoto. Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Esses 5 pães e 2 peixinhos é o suficiente para matar a fome daquele guri, daquele garoto. Mas ele diz: nós não temos senão isso. Olha para as tuas mãos aí agora onde você está. Vamos fazer algo profético aqui. Olha para as suas mãos aí. Você tem na mão exatamente o que você precisa para ter. Você tem na mão, você já tem na mão exatamente o que você precisa para alcançar o que você deseja, porque Deus já te entregou. Deixa eu contar uma coisa aqui agora para você. E me perdoe o envolvido na história, mas eu preciso contar isso aqui agora. Eu abri aquela conta no banco, está lá atrás, estamos vendendo o nosso livro, da editora Pastor Júnior, Pastor Paulo, e abri uma conta no banco para a gente receber o dinheiro por aquela conta, para não misturar dinheiro de ninguém, é da editora o dinheiro. E eu abri uma conta minha, no Inter, para administrar o meu lucro na venda desses livros. Então eu tenho uma conta no Inter. Só que eu não tinha vendido nada mês passado, eu esqueço de colocar o livro para vender lá atrás, e aí não tinha nada na conta. Chegando no final do mês, eu aprendendo com o evangelista Alfredo, né, a guardar dinheiro, esconder dinheiro. Não tem. Não tem dinheiro, acabou o dinheiro, não tem dinheiro, agora não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tinha uma reservazinha de emergências. Não tem dinheiro. Estava na casa de um amigo na terça-feira. E de repente eu peguei meu celular e eu fui. Agora, foi dia 30, eu acho, de novembro. Estou mexendo lá, de repente, quando eu cliquei no botãozinho lá do Inter, eu olhei e falei: eita, botei o óculos. Eu olhei umas 3 vezes, não acredito, tem dinheiro na minha conta. Mas não era pouco dinheiro, não. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E eu olhei e falei: Jesus, o que você está fazendo na minha conta esse dinheiro? Isso aqui deve ser errado. Alguém. E aí eu fui ver quando o dinheiro entrou. O dinheiro entrou no começo do mês de novembro. Aí eu parei e pensei: meu Deus, deixei de comer coisa gostosa porque achei que não tinha dinheiro. Deixei de comprar, deixei de fazer, deixei de ir, Meu Deus, eu achei que não tinha dinheiro. Meu Deus, esse dinheiro está na minha conta desde o começo do mês. Já estamos virando o mês e eu com dinheiro na minha conta.
E eu vivendo uma vida, e meu Deus, eu fiquei, Jesus, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Falei, Senhor, já tem na tua conta algo que Deus colocou. O que falta é você entender e ver o que Deus já liberou para você. O que falta é você entender, não é que Deus vai fazer, isso se chama fé. Deus já fez. No sábado, eu tinha algumas coisas para fazer aqui no sábado, cheguei aqui 7 da manhã. E aí eu fui no sábado fazer aconselhamento com minha esposa na casa de alguém. Dali corri para o casamento do Douglas e da Bel. Dali eu tive que correr para a formatura do Davi. E daí já eram 9 e pouca da noite. A irmã Rosa está aí? Não? A irmã Rosa manda mensagem para mim: pastor, hoje é meu aniversário. Queria tanto que o senhor viesse aqui em casa, na casa nova. Eu falei, meu Deus do céu, lá na Praia de Fora. Eu falei, Jesus, lá perto da Enseada de Brito. Vamos lá, se ela vai gostar que a gente vá. Pegamos o carro e fomos para lá. Quando nós chegamos lá, ela falou, pastor, eu preciso te falar uma coisa. Então fala. Essa é a casa que Deus falou que ia nos dar e nos deu. Um terreno enorme, a uma quadra da praia, pertinho da praia. Uma coisa linda. Aí ela virou e falou assim, pastor, sabe aquele culto, 2 cultos atrás, o senhor pregou, o senhor falou que Deus tinha liberado uma herança. Que Deus tinha uma herança. Lembra dessa mensagem? Eu falei assim, não. Mas o senhor pregou, pastor. O senhor pregou que Deus estava liberando uma herança. E eu falei pro Alex do meu lado, eu tomo posse. Eu quero a herança, que se Deus me deu uma herança para mim, eu quero essa herança. Pastor, e eu falei para o Alex, não foi Alex? Não foi Alex? Foi sim, ela falou. Eu quero essa herança, Senhor, eu quero essa herança, eu quero. Quando foi na segunda-feira, pastor, o meu telefone tocou, era o advogado, dizendo para mim que uma herança havia saído para mim. É uma pena que a irmã Rosa não está aqui agora. Ela falou, saiu uma herança para mim, pastor. Mas quando eu li a mensagem eu não entendi. Aí eu liguei para minha amiga que é advogada. Ela falou assim, ô menina, tem um dinheiro liberado para você. A herança saiu e tem um dinheiro para você na sua conta. Eu não sei quantas vezes mais será necessário dizer que você precisa crer na palavra que é liberada do altar do Senhor para que você viva o propósito, que você viva o milagre. Eu não sou pastor itinerante, não tenho nada contra, mas eu tenho um compromisso todo domingo de encarar você aqui de cima do altar. Eu tenho muito temor naquilo que eu falo. Eu tenho muito temor do que é dito aqui em cima do altar. Então creia numa coisa, Deus tem algo novo para a tua vida. Entenda que Deus deseja realizar algo na tua vida. Você não precisa ficar olhando para ver se você entende como vai vir. Pare de ficar tentando imaginar como vai acontecer, porque Deus vai sempre nos surpreender. Deus não repete os métodos dele, ele sempre é diferente. Uma hora o homem chora diante do mar e o mar se abre. Na outra o homem passa uma capa e o rio se abre. Deus sempre faz de forma diferente. Uma hora ele não abre nem o mar e nem o rio. Uma hora ele faz você passar por cima do rio. Deus não repete o método dele, a forma de trabalhar. Por isso ele vai sempre te surpreender. Ele vai sempre nos surpreender. Porque ele é sábio. Porque ele é criativo. Olha para a natureza, a quantidade de insetos, de pássaros, de flores, de perfumes, de cores, de brilhos. Deus não repete aquilo que ele faz. Ele não repete aquilo que ele faz. E o que ele faz bem feito. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando Jesus te pedir algo, entregue. Porque o milagre só aconteceu porque os discípulos entregaram aquilo que nem eles criam que seria o suficiente para fazer o milagre. Mas quando Jesus te pedir algo, entregue a Ele. Mostre para Ele que você crê, que você confia na palavra dEle.
Quando Ele te chamar para realizar algo, faça! Faça! Independente das tuas situações, independente dos teus recursos, independente daquilo que você está vendo ao teu redor, porque Deus não usa as coisas que são, Deus usa as que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas pobres para confundir as ricas, os miseráveis. Deus vai sempre nos surpreender em tudo que Ele vai fazer. Pastor, por essa eu não esperava. E qual é a novidade? Você conseguiu adivinhar o que Deus ia fazer? Uma coisa eu sei, Ele vai fazer. Como? Eu não tenho tanta criatividade para entender o que Ele vai fazer, não. Eu não consigo imaginar o que Ele vai fazer. Então eu já começo a glorificar antes. Irmãos, se você soubesse o que Deus ia fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na tua vida, você já andava glorificando o tempo todo. Na rua, no banco, na caminhada de manhã, no almoço, chegando na igreja, indo embora. Por quê, pastor? Porque quando Deus fizer, vai ser essa a sua reação. Tu já se pegou sorrindo em algum lugar? Igual doido. O que foi? Você está rindo? Aleluia. O que é, cara? O que você está? O que foi? Se eu falar, você não vai entender. Só posso dizer uma coisa: Deus é bom. Deus é bom. Jesus pede aos discípulos que eles entreguem aquilo que eles nem acreditam que será usado como milagre, mas eles, em obediência, entregam para Jesus. Quando eles entregam, Jesus diz assim no versículo 19: tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Posso ensinar uma coisa nova para você aqui? Comida, a gente não abençoa, a gente só agradece. O judeu tem esse hábito. O judeu não fala: Senhor, abençoa essa comida, porque ela já é abençoada. Se ela está diante de você, é porque Deus te abençoou te mandando esta comida. Então eles oram assim: Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos porque tu nos mandaste este pão da terra para nos alimentar. A oração deles é assim, a oração de agradecimento. Jesus pega o pão, Ele agradece, parte os pães e Ele dá aos discípulos. Então pensa comigo aqui. Jesus pega o pão e os peixes, Ele parte o pão e joga no cesto. O povo já está sentado em números de 50 e números de 100. Já estão divididos. Quando Ele parte os pães e o peixe, que coloca na cesta, são os discípulos diante de Jesus, vendo o pão sendo partido e o pão sendo partido, que pegam as cestas e vão distribuir para o povo. Tem quantos aqui? São 50, né? 50. E ele começa a dividir. O discípulo está pegando o pão e o peixe e está entregando. E ele percebe que o pão e o peixe não acabam dentro do cesto. Eles percebem que quanto mais pão ele tira, mais pão tem. Quanto mais pão tira, mais pão tem. Quanto mais peixe dá, mais peixe surge. E eles estão... Porque os discípulos creram e entregaram ao Senhor, eles foram os primeiros a ver o milagre. E não apenas os primeiros a verem o milagre, mas eles foram participantes do milagre. O milagre se realizou através das mãos dos discípulos. O que Deus está dizendo para mim, está dizendo para você nesta noite? Que se você aceitar o convite do Senhor e obedecer a Ele, você não apenas vai ver o milagre acontecendo, mas o milagre vai acontecer a partir das tuas mãos. Você vai ser usado por Deus. As suas mãos serão usadas por Deus para dar multiplicação ao milagre, para que o milagre aconteça na vida de outras pessoas. O milagre que começa na mão de Jesus
termina na mão dos discípulos. O milagre que Deus começa a fazer aqui vai ter continuidade na mão de cada um de vocês que obedecerem ao mandamento do Senhor. Essa palavra que você recebe hoje e você toma para si, amanhã de manhã, quando for conversar com alguém, minha filha está doente, você vai levar, posso lá orar por ela? Vá lá orar. Vá na confiança do que o Senhor está te dizendo nesta noite, porque o milagre vai ter continuidade através das suas mãos. E comeram todos e saciaram. Eles comeram, mas Senhor, mas também comeu só para enganar, porque não deu para matar a fome de ninguém. Não, eles comeram até dizer assim: não, já... Aqui já deu. Alguém vai querer? Não. Pode passar. Passa para trás. Aqui ninguém quer mais pão. Aqui ninguém quer. Já estamos saciados. Não reclama do deserto não, meu irmão. Porque o deserto é lugar de escassez, não é? Mas o que Deus falou comigo essa semana foi que o deserto também fez com que Ismael se tornasse um arco e flecheiro, um perito em arco e flecha. Ismael não morreu no deserto, como a mãe pensou que morreria, mas o deserto fez de Ismael um valente e um guerreiro. Esse deserto que você está passando aí, não é para te matar não, é para te fortalecer, é para te fazer um perito em deserto. Você vai sair dele vitorioso. E quando olhar para você, vão dizer: uau, esse aí é valente, essa aí é uma guerreira. Passou pelo deserto e passou de pé. Ismael, ele é feito um guerreiro porque passou pelo deserto. No deserto o povo conheceu o cuidado do Senhor, porque foi no deserto que o povo viu que todo dia Deus mandava maná. Eles experimentavam o cuidado e a provisão de Deus todos os dias. No deserto, Deus supre cada uma das nossas necessidades. A Bíblia diz que nesses 40 anos a sandália não estragou. Você já imaginou um chinelo que cresce junto com o pé? Mas foi isso que Deus fez. A mãe colocou uma sandaliazinha no pé da criança. Depois que ela se deu conta, está com 20 anos. O chinelo que eu coloquei no pezinho dele com 3, coube até hoje. Olha que coisa linda. O chinelo foi crescendo junto. E a blusa foi crescendo junto com o corpo. Pega lá o texto para ler. Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. As roupas não se gastaram com o tempo. Às vezes você compra uma roupa de marca, uma roupa muito boa, e ela dura bastante tempo. Ela dura muito. Tem umas camisas lá em casa que tem mais de 10 anos. A esposa fala: joga fora. Não, minha camisa. É minha camisa. No deserto foram 40 anos e a roupa não estragava. Por quê? Porque Deus cuida de nós nos mínimos detalhes e em cada um deles. Mas sabe por que Deus te leva às vezes para o deserto? É o que Oséias diz no capítulo 2, versículo 14. A Bíblia diz que Deus pegou o povo e levou para o deserto para poder falar ao coração do povo. Sabe, o que Deus quer na verdade é um tempo de comunhão e intimidade com você. O deserto para você pode ser exatamente isso. Deus quer ter mais intimidade com você. Deus quer se revelar para você e contar todos os planos que Ele tem para a tua vida. Então não olha para o deserto, para a luta que você está passando como se fosse um castigo de Deus, não, porque não é castigo. Aonde nós vemos problemas, Deus quer nos mostrar oportunidade. Eu quero que você vá para casa hoje pensando e acreditando que o seu problema nada mais é do que uma grande oportunidade de Deus de abençoar a tua vida. João vai dizer no capítulo 6, versículo 9, que quando eles pegam o pão daquele garotinho, João ele especifica que pão é.
Ele diz que são 5 pães de cevada. É o único que vai dizer isso. Pão de cevada. Pastor, qual a importância de dizer que é pão de cevada? É porque a cevada ela é parecida com o trigo, mas ela era muito mais barato do que o trigo. Então o trigo era uma coisa usada apenas pela classe emergente, pelos ricos. E a cevada era usada para fazer pão para o pobre, porque era o cereal mais barato. Então aquele pãozinho que foi trazido até as mãos de Jesus era um pão do pobre. Mas até o pão do pobre Deus multiplica e alimenta toda a multidão. Deixa eu dizer para você uma coisa, eu quero que você creia no que eu vou te dizer. Olhando daqui de cima, eu posso dizer com toda a segurança que eu não vejo joio daqui de cima. O que eu vejo é trigo, e é trigo da melhor qualidade. Eu vejo trigo da melhor qualidade. Um dia desse, faz um tempinho já, eu estava em casa e eu queria fazer um café diferente para a esposa e para o meu filho. Eu falei, vamos na rua comprar uns pãezinhos para fazer um café da tarde. Ele falou, vamos embora, pai. Aí eu saí com ele e estou andando lá em Coqueiros, tem uma padaria francesa, e eu gosto muito daqueles pãezinhos. Só que pensa num pãozinho caro. Eu entrei e o meu filho falou assim, pai, não quer ir no Imperatriz? Não, cara, Imperatriz? Vamos comer aqui, pô. Vamos comer aqui, vamos comprar um pãozinho aqui. Aí eu entrei, olhei para aquela padaria, coisa linda, croissant, aquele biscoitinho de nata que o pessoal chama de pastel de Belém. E eu comecei já a ter que secar a boca. Eu falei, aquele pão ali, aquele ali, aquele bonitão ali, quanto aquele pão tem para ele? Mas estava falando francês, eu falei, não vou arriscar. Quanto é esse pão aqui? Ah, esse pão aqui será custar R$90 a quilo. Eu falei, R$90? Aí meu filho, pai, esse não. Eu falei, não, mas não vou. Tu tem dúvida? Um outro mais barato, um outro mais. Aquele ali, um pãozinho menor. Ah, aquele está custando R$40 a quilo. Eu falei, não, esse não. Tu não tem um pão mais um pão francês, não, cara? Um pãozinho simples. Ele falou, aqui tem. Como é que dá o nome daquelas lojas que a gente compra roupa quando está barato? Outlet. Eu sabia que tinha outlet para roupa. Outlet para pão foi a primeira vez. Ele me apontou e falou assim, este aqui será o outlet. É a pão de ontem que hoje está mais 50%. Eu falei, cara, tu é americano ou tu é francês, cara? Quanto é esse pão aqui? Não, metade da preço. Eu falei, tá, cara. E quanto é essa metade do preço? A metade já era caro. Aí tem a questão da honra, né? Na frente do meu filho, né? Então, dá 2 disso aqui então, cara. Dá 2 disso aqui, vou levar isso aqui. E eu peguei os pãezinhos e levei para casa. Eu falei, cara, mas por que esse pão é tão caro? Por que esse pão é tão caro? É porque eu sou pobre mesmo, mas por que esse pão é tão caro? Ah, por causa da trigo. Esse trigo é um trigo especial. É um trigo importado. E todos os ingredientes usados para fazer esse pão são importados e são caros. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é um pão de cevada não, meu irmão. Você é trigo, e trigo da melhor qualidade. Você é um trigo tipo exportação. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Eu quero que você hoje saia daqui crendo que hoje não é mais um domingo como um domingo passado. Esse não é mais apenas um dia. Não é mais um dia. Este é o dia que o Senhor reservou para revelar a você parte do propósito que Ele tem para você, para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero que a igreja curve a cabeça nesta hora. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que perdeu o foco. Que perdeu o foco. E que em algum momento até acreditou
naquilo que foi dito, que o ano já está perdido. O ano já acabou, não dá mais nada para conquistar esse ano, não dá mais para realizar nada este ano. Como você viu, Deus nos disse que hoje isso não precisa ser verdade na tua vida, se você não quiser. Eu quero incentivar você a sair do teu lugar. Se esta palavra falou com você, se Deus falou ao teu coração através desta palavra, e se você se enquadra nisso, pastor, até eu pensei que para mim as minhas chances já tinham acabado. Eu quero que você saia do teu lugar, e eu quero orar por você aqui enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção. Eu quero que você saia do seu lugar e venha com fé, crendo que Deus ainda vai realizar este ano na sua vida. Venha com fé, eu quero orar por você.